Olá, Radiante! 16º dia da leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria de Sócia, a pessoa que vos fala com todo o coração e amor. Vamos lá para o nosso 16º dia. Que bom que você chegou até aqui. Se você chegou aqui por um acaso, que bom que você está aqui. Se você está aqui no sistematizado, no nosso grupo, que bom que você já é um radiante. Se você quer se tornar radiante, link aqui embaixo. Tem da primeira lição, são 365 dias comigo. E é muito profundo esse estudo. Eu espero que você esteja tendo o melhor disso. Então vamos lá. Capítulo 2. A separação e a expiação. Versículo 2. A expiação como defesa. A gente vai ler do parágrafo 4 ao 6. Página 21 do livro Um Curso em Milagres, tá? Para quem quer acompanhar o livro. Quem não tem o livro ainda e quer, o link está aqui embaixo. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por você. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio da expiação. O princípio era amor, e a expiação era um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença no espaço e tempo ainda não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se fez necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de dois gumes. Só pode curar. Olha só, a expiação é esse caminho de cura, né? A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença. Em última instância, para tornar o aprendizado completo, a expiação é a lição final, para você chegar no conhecimento que você precisa. O aprendizado em si é como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Olha que bonito isso. Os que são eternamente criativos, ou seja, o poder da cocriação, não tem nada a aprender, está sempre criando. Você pode aprender a melhorar as tuas percepções e pode vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso vai te levar a um acordo cada vez maior com a filiação, mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita. E a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto a gente acredita em diferenças. A evolução é um processo no qual aparentemente passa de um estágio para o seguinte, né? Corrija os teus passos equivocados anteriores, caminhando para frente. Esse processo é de fato incompreensível em termos temporais, porque retorna na medida em que avança. Ou seja, retorna para a sua essência à medida que você avança. Ou seja, o tempo não consegue prever isso. Uau! A expiação é um instrumento através do qual você pode se libertar do passado na medida em que avança. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja necessário que tenha que ficar revendo os teus passos, sem avançar para o teu retorno. Ou seja, essa coisa de ficar revendo passos e tal, é desnecessário. A expiação vem e limpa tudo isso. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como milagre ao qual serve, não abole o tempo. Enquanto houver necessidade da expiação, haverá necessidade de tempo. Mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação muito singular com o tempo. Até que a expiação seja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo, mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos, naquele ponto que foi construída a ponte do retorno. Eu vou ler o parágrafo 7 porque completa esse versículo. A expiação é um compromisso total. Ainda pode pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. Ou seja, a gente ainda está separado no ego, você que está aqui nesse momento no curso, você sabe que você ainda está muito conectado com o mundo como você vê, com os medos, com as dores, com os pavores, com a segurança, o controle. Então, assim,
esse compromisso total de, cara, deixa pra trás esse mundo que tá lá no passado, que me fez sofrer um monte, tentando buscar coisa que eu nunca encontrei, para poder sim entrar no mundo de amor, de alegria e deixar o passado, ou seja, eu vou voltar para minha essência no agora e curando para o futuro. Uma coisa linda. Ainda pode pensar que está associado à perda, que é um equívoco que a gente faz. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca. Precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti mesmo de forma inesperada. Quando você ataca e a pessoa reage e tal. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta à defesa da expiação para a tua real proteção, ou seja, te proteger até de se envolver em coisas assim. Te proteger até de se envolver em coisas que não sejam da essência, na verdade. E na medida que venha a ser cada vez mais seguro, assume o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Fim da leitura comentada do texto, vamos agora para a lição número 16, que a gente vai ter agora. Meu computador está aqui que me diz qual a lição que eu estou lendo nesse dia lindo, maravilhoso. Número 16. Olá, Radiante! Leitura comentada da lição 16 do livro Um Curso em Milagres. Inspira, sintoniza. E lá vamos nós para mais uma lição profunda. A lição 16 diz o seguinte: eu não tenho pensamentos neutros. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que teus pensamentos não têm efeito. Tudo que você vê é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Ponto final. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a sua semelhança. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que pensamentos que são vãos. Não existe isso. Aquilo que dá origem à percepção de todo um mundo facilmente pode ser vão. Cada pensamento que tem contribui para a verdade ou para a ilusão. Ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, pode multiplicar o nada, mas não estenderá ao fazê-lo. Quer dizer, você vai multiplicar, aquilo vai criar doença, né? Como se fosse, se você vê uma praga, né? Que se multiplica. Ou então uma cura, uma coisa maravilhosa que se irradia. Além de reconhecer que seus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que você também reconheça que cada pensamento que tem traz ou paz ou guerra, ou amor ou medo. Um resultado neutro é impossível. Ou paz ou guerra, ou amor ou medo. A gente tem as duas pontas da energia. A vibração da paz ou da guerra internos, primeiramente, ou a vibração do amor e do medo. Eu estou escolhendo isso para me proteger ou estou escolhendo isso para me libertar, ainda que eu me sinta que tem que ter coragem para isso, né? Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos, de que te incomode com eles, que é essencial que reconheça a todos, tá? Não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que você realmente a compreenda. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, você vai examinar a tua mente por cerca de 1 minuto, com olhos fechados, e buscar ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender a te iludir o exame. Isso é bastante difícil até que se acostume. Achará que ainda é difícil para você não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independente das qualidades que der, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para você mesmo e em seguida, à medida que cada um vai cruzando a tua mente, você vai manter na consciência o quanto você diz a você mesmo. Esse pensamento sobre tal coisa não é um pensamento neutro. Esse pensamento sobre o medo de mudar não é um pensamento neutro. Esse pensamento sobre não amar o meu corpo como ele é não é um pensamento neutro. Esse pensamento sobre estar chateado com tal pessoa não é um pensamento neutro. Esse pensamento sobre a irritação que o barulho me causa não é um pensamento neutro. Por aí vai.
Como de costume, usar a ideia para o dia de hoje, sempre que estiver ciente de algum pensamento em particular, você vai usar, que vai te provocar mal-estar. Então, vem um pensamento de mal-estar, corrija ele aqui. Para esse propósito, sugere a seguinte forma, na hora que você estiver durante o dia, né? Você vai falar, esse pensamento sobre tal coisa não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. São recomendados 4 ou 5 períodos de prática, se achar relativamente fácil. Se for experimentada alguma tensão, 3 são suficientes. Eu uso muito o alarme, eu sempre falo isso. Bota o alarme no celular, utiliza o protetor de tela se você estiver no grupo ou no canal. E aí vai utilizando o protetor de tela para o celular, que é uma arte linda que é feita para os nossos radiantes maravilhosos. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se ficar desconfortável. Fim da lição do texto da lição Um Curso em Milagres, número 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Vamos agora para a meditação guiada.